Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez. Estamos aí na sequência da nossa série de estudos sobre considerações sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. Hoje vamos estar trabalhando o terceiro tema da sequência, concluindo assim os livros históricos. Nós trabalhamos já o Espírito Santo no Pentateuco, no período dos Juízes, e hoje trabalhando nos livros de 1 Samuel até Neemias, ou fechando também aí, como eu mencionei, os livros históricos. Poderia também ter um outro título, o Espírito Santo no período dos reis de Israel. O tema, já mencionamos, você pode trazer como sugestão essa pergunta: Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. São as maneiras, normalmente, nas quais aparecem, o Espírito Santo na Bíblia. Então, a você que nos acompanha aí na 97 FM, a você que nos acompanha através do canal no YouTube, lembrando também que você pode estar entrando no Pré-História, baixando aí o aplicativo da Voz que Clama, História e Profecia, e você pode também estar acompanhando através da rádio web. Temos louvores, mensagens. Na rádio web estamos terminando os livros proféticos e assim dando sequência às outras subdivisões da Bíblia, como temos mencionado em alguns momentos: livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, os evangelhos, as cartas e o Apocalipse, que no caso faz parte também dos livros proféticos, mas ele está no Novo Testamento. Então, que a graça de Deus sempre nos alcance, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor para entendermos a sua palavra e o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Você também pode nos acompanhar através de outras mídias, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, onde temos também reflexões, não desse estilo, um pouco menor, reflexões de 3, 5 minutos, mas também está trazendo mensagens sobre a palavra de Deus. Quero convidar você neste momento a falarmos com o Senhor em oração, preparando assim o nosso espírito para entender a mensagem desse dia. Eterno Deus, amado Pai Celestial, graças rendemos ao Senhor pelo cuidado, a proteção e a oportunidade nesse momento, nesse dia, em boas circunstâncias, podermos estudar a Tua Palavra. Dá-nos iluminação, Teu Santo Espírito, compreensão e assim poder para fazer sempre a vontade do Senhor. A cada pessoa que vai estar acompanhando através da 97 FM, através do canal no YouTube, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao tema. Primeiro texto, está 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, falando justamente do primeiro rei de Israel, o rei Saul, onde é dito que o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Então esta é uma mensagem onde Saul, ele vai se tornar rei em Israel, apesar de que entendemos que não era o propósito do Senhor que fosse assim. Naquela escolha, o próprio Samuel diz que as pessoas não estavam rejeitando a Samuel, mas sim o próprio Senhor, que era o líder de Israel. Já mencionamos, nos estudos anteriores, Cristo que os guiava através da coluna da nuvem ou de fogo, que iluminava, que protegia, e quem estava presente. Então ele diz que estava rejeitando não a Samuel, mas o próprio Senhor. E aqui é dito que o Espírito do Senhor, ele ia apoderar dele e ele ia profetizar junto com os profetas e ia tornar-se um novo homem. Ainda no mesmo capítulo, versículo 9, versículo 10, confirma o que foi dito, dizendo que sucedeu, pois que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então, essa mensagem que foi dita, ele ia ser tomado pelo Espírito do Senhor,
que o Espírito do Senhor se apoderaria dele, e isso torna realidade. Deus muda o coração em outro, e os sinais que havia sido dito, eles aconteceram. Até ocorreu um ditado: está também Saul entre os profetas. Então a importância de sermos ungidos ou usados, né, pelo Espírito, o Espírito do Senhor. Então isso deixa bem claro esse acontecimento. Na sequência, continuando ainda, o capítulo 11, versículo 6 de 1 Samuel diz assim: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Então o contexto que eles estavam vivendo era de opressão por nações que eles próprios, né, no período do juízo, não haviam ainda subjugado, e Deus havia dito: olha, essas pessoas, se permanecerem aí, se tornarão como laços. E de fato isso aconteceu no decorrer da história de Israel, em quantos momentos eles foram levados para a idolatria, adoração de deuses, e afastando, esquecendo-se do Senhor. Então esses fatos aconteceram, o Espírito de Deus se apodera, ou o Espírito do Senhor, né, como eu mencionei, são as maneiras que é dito, de Saul, e ele então toma a iniciativa de pelejar para libertar o povo do jugo em que vivia. Mudando agora de personagem, falando sobre Davi, capítulo 16, versículo 13, diz o texto que então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, ser cheios do Espírito Santo em um momento não é garantia de que vamos continuar para sempre. Isso vai depender das escolhas as quais nós fazermos a cada dia. Isso aconteceu no contexto do próprio Saul. Enquanto ele permaneceu fiel, humilde diante do Senhor, ele estava recebendo o Espírito do Senhor para continuar o seu trabalho como um líder em Israel. E então, quando ele escolhe andar pelo caminho contrário, aqui o Senhor então dá ordem a Samuel, e Samuel unge a Davi, e o Espírito de Deus se apodera de Davi. E Davi, ele segue o seu caminho. Não foi tão simples, temos até uma mensagem sobre isso, os gigantes da vida, as dificuldades que Davi enfrenta, desde ainda como um simples pastor de ovelhas, depois herói nacional, até chegar a ser rei de Israel, e quem sabe até hoje aclamado como um dos maiores, né, reis em Israel, e no qual, no seu período, alcança, e fechando, concluindo com Salomão, mas na questão de expansão territorial, de conquista, subjugação, de subjugar as nações ali que eram seus inimigos, foi justamente no período do rei Davi. E ele demonstra muito essa confiança, mesmo nos momentos críticos. É claro, tem suas falhas, como todos nós temos nossas falhas, mas um ponto importante que acho de Davi é o reconhecimento da dependência de Deus, a humildade de voltar ao Senhor. Avançando aqui ainda, Espírito de Deus. O texto de 1 Samuel 19, 20, está escrito: então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então ele dá uma ordem para que vá buscar Davi, quem sabe agora já como inimigo, né? Tá querendo perseguir, e aqui diz que os mensageiros de Saul, eles profetizam. E a sequência nos diz que o próprio Saul, né? Já mencionei sobre isso também, diz que então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Então o mesmo Espírito que estava atuando em Samuel e os profetas sobre os quais Samuel presidia, agora também preside sobre os mensageiros, né, que Saul havia enviado, e também sobre o próprio Saul. Então não há limitação para o Espírito de Deus atuar. Eu até li no livro Eventos Finais que o que precisamos
ser os instrumentos corretos, né? Permanecer com as vasilhas viradas para cima, na posição correta, limpa das imundícias desse mundo, para que o Senhor venha nos encher, nos fortalecer a cada dia. Entrando agora para o livro de 2 Samuel, está escrito, capítulo 23, versículo 2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve, né, ou está na minha boca. Então, isso o próprio Davi, quem sabe relembrando todo o seu contexto, a sua vida, as suas lutas, suas batalhas, fracassos e vitórias, ele pôde afirmar que foi o Espírito do Senhor que falou por ele. A palavra de Deus está na sua boca. Isso podemos ver em mais da metade dos salmos compostos ali por Davi. Não somente isso, também o projeto para a construção do templo, ele pretendia fazê-lo, depois não pôde, mas, no entanto, não deixou de se empenhar, de angariar recursos ou pessoas que pudessem apoiar seu filho no projeto desse trabalho tão interessante. Como a restauração também, na questão da adoração, de músicos, um estilo mais sagrado, né, em relação ao templo, em relação à adoração. E ele pôde afirmar que o Espírito do Senhor falou por mim, falou por ele, e a palavra do Senhor está na sua boca. Então isso é importante entender, né, que o Espírito do Senhor é quem falou por intermédio dos profetas. E até mencionei em alguns momentos das minhas mensagens, em a carta aos Hebreus, dito que, havendo Deus anteriormente falado de muitas maneiras, muitas formas aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E o importante é que é esse próprio Filho. Até abrindo um parênteses aqui, né, para aqueles que pregou uma graça barata, dizendo, olha, o Antigo Testamento era o tempo da lei, é um Deus duro, um Deus carrasco, mas o Novo Testamento é um Jesus bonzinho, né, que come com pecadores, que perdoa, e é mais ou menos por aí. Sem entender de que o Deus que guiou Israel no deserto, na conquista, em cada período ali, foi o próprio Cristo. Então, talvez desconheça essa realidade, essa verdade. E aqui está mostrando que o próprio Espírito do Senhor foi que falou, o próprio Cristo que estava orientando, guiando a cada um naquele contexto da caminhada e o estar permanente também no próprio contexto de Israel. Entrando agora para o livro de 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, eles narram justamente a história dos reis de Israel. Eles contam, né, o período do Reino Unido, o Reino Dividido. E então, por isso que nós falamos que, além de estar fechando a categoria dos livros históricos, também nós estamos falando desse mesmo período, dos livros de 1 Samuel até o livro de Neemias. Pode ser que um livro ou outro tenha ficado por não mencionar a palavra Espírito, né? Nenhum dos estilos que eu falei, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito Santo, Espírito, né? Uma dessas formas. Ou também fechando os livros históricos, não importa qual categoria esteja. 1 Reis, capítulo 18, versículo 12, diz o texto, e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Então aqui esse relato está mencionando o período crítico em Israel, de apostasia, período de grande seca, e onde Elias ele dá uma mensagem para que essa pessoa fosse até o rei e anunciasse algo, né, que voltaria a chover, que Deus traria de novo as bênçãos sobre Israel. E essa pessoa fica preocupada. E eu fazer isso, e vai que o Espírito do Senhor te toma, leva para outro lugar, não sei para onde, e eu vou falar para Acabe e vou colocar minha vida em risco. Mas na sequência, o versículo 46, é dito que e a mão do Senhor estava sobre Elias. Até mencionei em alguns momentos, né? Alguns textos falam a mão do Senhor, o dedo do Senhor, ou o Espírito do Senhor, estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e, diz o texto, que veio correndo
perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então, capítulo 18, versículo 46. Então, o Senhor o fortalece, ele próprio vai dar a mensagem, vai correndo perante ele até a entrada, até mesmo como uma força sobrenatural, guiando, direcionando para a entrada dessa cidade. Num outro contexto agora, capítulo 22, versículo 24, então Zedequias, filho de Kenaanã, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então, um outro contexto, em apostasia, esse profeta Micaías até dito de que nunca falava bem do rei. É claro, o rei não fazia o que era certo, como falar bem, né, ou profetizar coisas boas a respeito dele. Então, fica um tanto difícil. E ele, então, fere e questiona por que ou por onde sai de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. Então, ele questiona este fato. E o interessante que eu vejo nesses pontos aqui que eu estou mencionando, é claro que vamos aprofundar mais nessa temática, falando no contexto de adoração, a quem adorar, criação, a quem criou, redenção, dons, frutos, aprofundar na temática em si, mas não vejo particularmente em nenhum desses textos onde se menciona Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo ou Espírito, que por esse texto em si eu devo afirmar que está se tratando de um terceiro ser coeterno, coigual. Então é uma situação bastante delicada. Na sequência ainda, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz que sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esse texto menciona algo importante. Elias devia ser elevado aos céus. Já era algo que já estava sendo cogitado na escola dos profetas. Elias foi um grande reformador em Israel. Ele reativa as escolas dos profetas que estavam, quem sabe, sem funcionamento, escolas essas que haviam sido fundadas por Samuel, a princípio duas, uma em Ramá, na sua própria residência, e outra em Kiriat Jearim, onde nessas escolas os jovens que quisessem dedicar mais ao ministério, à música, ao contexto, né, espiritual, não só isso também, quem sabe até mesmo em algumas partes de profissão, eles aprendiam isso era comum em Israel. Mesmo que a criança fosse se tornar um profeta, ele aprendia um ofício, uma profissão. E ali então, Elias, ele reforma, restaura novamente. Havia 3 nesse período, e já havia os boatos, né, de que Elias poderia ser levado a qualquer momento. E Elias dá essa oportunidade: pede-me o que queres. E ele pede que haja porção dobrada de teu Espírito. Alguns até falam porção dobrada do Espírito Santo, não, mas do Espírito que havia ou que atuava em Elias. E interessante que um amigo havia comentado sobre isso, e eu fui de fato pesquisar e verificar. E de fato, se você analisar o ministério de Elias, o ministério de Eliseu, Eliseu realiza o dobro dos milagres que Elias realizou. Não sei se tem algo a ver, mas me chamou a atenção, achei interessante isso. Os milagres que Elias fez, que Elias atuou no sentido sobrenatural, e Eliseu, que era o seu servo, né, que a princípio está dito que lançava água às mãos de Elias, mas não é esse aí aquele que lançava água às mãos de Elias, que era simplesmente um servo, e atuando poderosamente também, ou o Espírito de Deus atuando em sua vida, que até mesmo depois de morto, quando joga um cadáver na sepultura onde estava Eliseu, essa pessoa ressuscita. Então é importante entender a beleza, né, dessa manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas. Sequência ainda, o capítulo 2, versículos 15 a 16, que vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, o texto disseram: o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra e disseram-lhe: eis que agora
entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar o teu servo, ou o teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales, porém ele disse, não os envieis, porque ele sabia que de fato ele não havia sido levado de um lugar para outro, mas sim levado para o céu. Então isso é importante, essa mensagem, essa compreensão que ele tem. O capítulo 3, versículo 15, está dito também, ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. 2 Reis 3, versículo 15. Então, o Espírito do Senhor, ou veio a mão do Senhor, né, sobre essa pessoa, trazendo um músico, para tocar essa música, e a mão do Senhor estava sobre ele, né? A manifestação do seu poder, do seu Santo Espírito na vida dessa pessoa e de quem também estaria ouvindo essa canção. Livro de Crônicas, Primeiras Crônicas, capítulo 12, versículo 18, está escrito, então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Então, interessante entender que o Espírito Santo de Deus não atua simplesmente nos profetas, nos apóstolos, né, líderes espirituais, mas até mesmo homens de guerra, que diz que o Espírito do Senhor veio sobre Amassai, chefe de 30. E eles somos teus, estamos contigo, paz e paz. E Davi os recebe e os fez capitães das tropas, líderes das tropas. Então, eu até mencionei certa vez que na carta de Tiago está escrito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda boa dádiva, em todos os aspectos, todo dom perfeito, em todas as áreas da vida, isso é dom de Deus em nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 inicialmente. Então, veio o Espírito de Deus sobre Acasias, filho de Obed. Então, estou fazendo um estudo sistemático, né, sobre o Espírito Santo em todo o texto bíblico, verificando o contexto ali do momento ou assunto que está sendo trabalhado. E aqui, no capítulo 15, versículo 2, ainda na mesma sequência, diz que ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse, escute-me, Asa e todo o povo de Judá, de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que os encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então lembra que nós mencionamos sobre Saul? O Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre ele, mas quando ele escolhe deliberadamente seguir outros caminhos, desobedecer a palavra de Deus, então já não é mais o Espírito do Senhor, mas um outro Espírito, o Espírito do mal que passa a acompanhar. As nossas escolhas fazem a grande diferença. Salomão diz que o tempo e a sorte pertencem a todos, mas infelizmente, nem todos sabem aproveitar as oportunidades de buscar a Deus. E aqui é dito, uma mensagem não só para o rei, mas para todos. Todo Judá e Benjamim. O Senhor vai estar com vocês, mas como? Se vocês continuarem buscando Ele, se o buscarem, Ele se deixará encontrar, ou que o encontrem, mas se abandonará, Ele vai os abandonar, vai deixar que colha os frutos das próprias escolhas. Então, isso é importante ser lembrado, né? Não é uma vez salvo, salvo para sempre, como quem sabe muitos acreditam. Continuando ainda, 2 Crônicas 18, versículo 23, é dito, então, Zedequias, filho de Queananã, chegando, feriu a Micaías no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então, é o mesmo contexto, né, daquela que nós lemos lá em Reis. Por onde ou por que caminho o Espírito do Senhor para falar a ti? E a resposta, versículo 27, disse Micaías, se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi povos todos. Então, ele queria que alguém profetizasse mensagem de bajulação, e teve alguns que falaram, vai em paz, você vai conseguir, vai ferir, vai
ganhar a guerra. E aqui no verso 23 diz que o Espírito do Senhor que fala, mas depois ele afirma. Disse Micaías, se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E se você voltar em paz, então não foi o Senhor. E de fato não voltou em paz, porque ele havia escolhido o caminho da rebelião, da desobediência, e de fato não voltou em paz. Seguindo ainda, na continuação, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Mais uma vez confirmando o Espírito do Senhor. Ainda aqui, o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. Ele disse, assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor, de modo a que não possais prosperar? Porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Então, a mesma mensagem, se eu obedecer, o Senhor vai estar comigo mediante seu Espírito, senão eu vou colher o fruto das minhas escolhas. E aqui, entrando em Neemias, o último livro dessa consideração, é dito, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Durante o dia, a coluna de nuvem não deixava de guiá-los em seus caminhos, nem a coluna de fogo durante a noite deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água que lhes deste na sua sede. Então ele está mencionando o trajeto, a caminhada, foi pela grande compaixão do Senhor que os guiou no deserto, através da nuvem, da coluna, a cada dia, que deu a eles o bom espírito para os guiar. E ainda continuando, versículo 30, é dito, porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos profetas, porém eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Aqui já no contexto de exílio, né, de escravidão, Neemias, Esdras e outros tantos trabalhando para trazer o povo de volta ao arrependimento, mostrando que o Senhor permitiu que eles colhessem o fruto das próprias escolhas. A graça de Deus nos alcance e a cada dia venhamos ser cheios do Espírito do Senhor para entender a mensagem e estar dispostos a colocar em prática também no nosso viver diário. Vamos falar com o Senhor neste momento. Eterno Deus, amorável Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, por mostrares através da tua palavra como guiaste o teu povo no deserto, no período também dos reis em Israel, Reino Unido, Reino Dividido, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor guiando, protegendo, concedendo o teu Santo Espírito para a iluminação. Dá-nos a tua paz, tua graça, nos guia cada dia também para que possamos receber da plenitude do teu Santo Espírito para viver de acordo com a tua vontade. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.